Muito bom dia, amigos. Estamos iniciando mais um Aconteceu em Manaus, aqui na sua Amazon Play TV Digital Jornal Comércio, diretamente dos estúdios aqui da Rádio Bé Ondas Tropicais. Hoje, quinta-feira, 1º de novembro de 2018. O governador eleito do estado do Amazonas, Wilson Lima, e o vice-governador Carlos Almeida realizaram nesta quarta-feira uma visita de cortesia junto ao presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões. Nesse primeiro encontro foram abordados assuntos como um novo momento de transição do governo do estado e o fortalecimento do diálogo entre o Tribunal de Justiça e a futura gestão do Executivo Estadual. O encontro contou com a presença também dos juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas, Luiz Márcio Nascimento Albuquerque e Alexandre Novaes, e do secretário-geral de administração do Tribunal, Messias Augusto Andrade. Na ocasião, Wilson Lima ressaltou sobre a importância da parceria com o Tribunal para consolidar um diálogo participativo nas ações e projetos direcionados às famílias amazonenses. Abre aspas. É fundamental fortalecer esse diálogo com o presidente Iedo Simões para ajudar a levar projetos de justiça, principalmente ao nosso interior, para que as famílias tenham acesso aos serviços com apoio de nossa futura gestão, que sempre vai primar pela integração. Fecha aspas. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, parabenizou o governador eleito e destacou o fortalecimento do trabalho na futura gestão em favor dos cidadãos. Abre aspas. Quero desejar todo sucesso ao governador Wilson Lima e que possamos juntos atuar em importantes projetos que tragam mais dignidade para a nossa sociedade. Fecha aspas. Assim, meus amigos, esse foi mais um Aconteceu em Manaus, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, Rádio Baré Ondas Tropicais, e você fica ligado na nossa programação que poderemos voltar a qualquer momento, se assim se fizer necessário. Um bom dia a vocês. Muito boa tarde, amigos. Hoje, 1º de novembro, estamos iniciando aqui nesta quinta-feira, véspera de feriado, o programa Todos pela Amazônia e, conforme anunciado, eu estou recebendo aqui, juntamente com meu parceiro Calbi Cerquinho, jornalista aqui do nosso JC, a presença do governador eleito no estado do Amazonas para o quadriênio 2019-2023, o jornalista Wilson Lima, que faz aqui uma visita de cortesia às nossas dependências, ao Jornal do Comércio, à Rádio Baré e à Amazon Play TV Digital. Bom dia, governador, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Oswaldo, bom dia, Calbi Cerquinho, obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar aqui o pessoal da Rádio Baré, do Amazon Play, também do Jornal do Comércio. Estou aqui à disposição. Governador, acabamos de veicular aí Aconteceu em Manaus. Na data de ontem, o senhor fez uma visita de cortesia também, juntamente com seu vice, o defensor Carlos Almeida, ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sendo recebido pelo seu presidente, o desembargador Iedo Simões. Eu queria que o senhor contasse para nós como é que foi essa visita e como é que vai ser essa relação entre executivo e judiciário durante o seu mandato. Foi muito boa a visita de ontem, entendendo que são poderes independentes, mas poderes harmônicos, e que a gente precisa cada vez mais fortalecer essa integração do trabalho que é feito pela Justiça e do trabalho que também é feito pelo Estado, integrando, por exemplo, Secretaria de Administração Prisional, Secretaria de Segurança Pública, e eu fiquei muito contente com o que eu vi ontem no tribunal e a disposição do desembargador presidente, Iedo Simões, em fazer essa parceria e avançar, e também fazer essa integração com a Defensoria Pública e com o interior principalmente.
O Tribunal de Justiça do Amazonas já é um ente que tem um trabalho muito significativo nesse sentido. É tanto que o Tribunal de Justiça do Amazonas é o que tem o maior banco de dados do Brasil. E tudo praticamente já está digitalizado, inclusive no interior. Esse é um avanço significativo. E essa sintonia entre governo do Estado e tribunal é fundamental para levar cidadania, para levar dignidade para aquelas pessoas que estão mais distantes. Eu visitei muito o interior e fiquei muito preocupado com o abandono que essas pessoas sofrem. Mas também, por outro lado, vi uma riqueza muito grande e um comprometimento dessas pessoas em fazer com que aquelas localidades, com que aquelas regiões avancem e que elas se desenvolvam. Levar infraestrutura é importante, levar desenvolvimento econômico é fundamental, levar cidadania também é um processo significativo, levar os serviços da justiça, tornar eles mais próximos da comunidade é fundamental. E isso a gente viu essa disposição do presidente do tribunal, e da nossa parte também nos colocamos à disposição para que a gente possa caminhar nesse sentido, de atender o máximo de pessoas possível. Governador. Cobicequim. Governador, já que o senhor está falando dessa visita ao Tribunal de Justiça, do Poder Legislativo, essa harmonia que deve haver entre os poderes. Poder Judiciário, desculpa. Eu queria que o senhor... Ele que é Legislativo. O Legislativo está sempre na minha cabeça. E é exatamente isso. Eu gostaria de saber como é que vai ser o seu relacionamento com o Poder Legislativo. Como é que o senhor, já que o melhor possível. Nós vamos ter aí uma eleição para presidente. Como é que o senhor está coordenando, pensando nisso? A minha relação vai ser a melhor possível. Eu tenho uma disposição muito grande de conversar com todos eles, assim como já tenho conversado com muitos deputados que foram reeleitos, deputados que foram eleitos, deputados inclusive que estão deixando o mandato, mas que até o final desse ano ainda estão na legislatura, e essas pessoas vão ser importantes na aprovação do orçamento e de outros pleitos que a gente vai tocar lá na frente. Com relação à eleição da Assembleia Legislativa, da presidência, essa é uma prerrogativa dos deputados. E é eles que escolhem entre os seus pares, né? E que vença aquele que os deputados entenderem que vai ser a pessoa que vai conduzir os trabalhos lá dentro da Assembleia Legislativa, entendendo que o nosso compromisso é de manter esse canal de diálogo aberto da melhor forma possível, que a gente possa ser o mais harmônico possível, para que a gente possa caminhar juntos. Nós estamos vivendo um momento diferente no estado do Amazonas. Eu nunca ocupei um cargo eletivo, não tenho indisposição com ninguém. O projeto que nós construímos, apesar de ter muita independência, que foi uma composição muito enxuta, com PRTB, PSC e Rede de Sustentabilidade, nós entendemos que é preciso haver um entendimento, é preciso governar com todos. Esse projeto é um projeto do diálogo, é um projeto da transparência, é um projeto honesto, é um projeto participativo. E a gente vai governar ouvindo todo mundo, ouvindo todos os deputados. É claro que eu desejo que todos estejam irmanados para que a gente possa seguir no mesmo projeto. Vou conversar com todos os deputados porque preciso de todos eles. Preciso da Assembleia, preciso dos federais, preciso dos senadores. E agora, nesse momento, nossa união é fundamental. Governador, quero aproveitar a sua presença aqui. Eu tenho acompanhado. Anteontem eu estive lá naquela coletiva em que o senhor anunciou a instalação da comissão de transição e que acabou sendo complementada com outros nomes. E naquele momento o senhor apresentou um especialista em educação, que é o Gabriel Chalita, que já foi secretário municipal e estadual de educação lá em São Paulo, foi deputado, uma pessoa notória na área de educação, juntamente com o economista que está também fazendo parte lá dessa comissão de transição, juntamente com o seu vice-governador Carlos Almeida e o deputado Luiz Castro. Mas parece-me que ficou uma dúvida em relação à comunicação da presença dessas pessoas aqui. Eu gostaria que o senhor esclarecesse aí de uma vez por todas se essas pessoas estão vindo para Manaus para fazer parte do seu secretariado.
A gente está no processo de transição e a gente precisa entender como é que está o Estado, como é que estão as finanças, como é que está a Secretaria de Fazenda, como é que está a Secretaria de Saúde, Educação, Segurança Pública. Nós apresentamos a nossa comissão de transição, que é formada pelo Humberto Laudares, pelo defensor Carlos Almeida e pelo deputado estadual Luiz Castro. São essas pessoas que comandam esse processo de transição. Temos subcomissões, né, de pessoas como o Rodemar, como o Fabiano, na área de educação, como o Petrúcio, o Tomás Meirelles. E, aliás, isso aí eu quero até falar com o senhor depois sobre o Tomás, tá? Ah, é? Quero. Então nós temos essas pessoas que formam essas subcomissões e que vão ajudar a fazer esse processo de transição. E, claro, naturalmente, a gente está contando com o apoio de pessoas também que tiveram experiências em outros estados, pessoas que participaram da atividade pública e também da atividade privada. E pessoas que querem contribuir para esse processo de transição e querem nos apresentar propostas se adequando à nossa realidade. Esse foi o caso do Gabriel Chalita, que veio aqui, quando teve conhecimento do nosso projeto, veio aqui para também dar uma olhada, para ver em que ele poderia contribuir nesse processo de transição. Essa foi a participação dele. Entendendo aqui que o nosso projeto é esse projeto da comunicação, é um projeto participativo, entendendo que nós temos gente qualificada aqui, eu não tenho a menor dúvida disso. E o que a gente vai fazer aqui é para valorizar quem é daqui, quem é da terra. Nós vamos montar e estamos montando um governo com as cabeças mais brilhantes do estado do Amazonas e, acima de tudo, gente que tenha o comprometimento necessário em fazer as mudanças que o estado do Amazonas precisa. É assim que a gente vai montar o nosso governo. E é assim que eu fiz o meu compromisso durante a campanha e é assim que vai ser. Um quadro técnico, entendendo o seguinte, que vou ouvir e estou ouvindo as instituições, estou ouvindo os setores produtivos, estou ouvindo educação, estou ouvindo saúde, estou ouvindo o povo. Ainda há pouco, por exemplo, estive lá na Feira do Produtor. Eu acho que até tem as imagens aí, por favor, Bia, vamos mostrar aí a visita do governador eleito lá na feira. Aí, legal, olha só que bacana. Nós tivemos uma votação recorde de mais de 1 milhão de votos, a maior votação de um governador no estado do Amazonas. Isso me deixa muito honrado, mas me enche também de muita responsabilidade, de agradecer essas pessoas, de ser grato à confiança que elas depositam em mim. O que o povo do Amazonas fez foi acender uma chama, foi acender uma ideia, e eu não vou decepcionar o cidadão. Estou indo lá ouvi-los, vou continuar fazendo isso. É claro que a gente está numa correria muito grande nesse processo de transição, de outros compromissos, conversando com deputados estaduais, federais, senadores, nesse processo da apresentação das emendas para o orçamento de 2019 junto ao governo federal, articulando esse contato com o presidente da República eleito, já tenho conversado com assessores sobre algumas mudanças que têm sido tomadas e que, de alguma forma, possa deixar os setores produtivos preocupados aqui para que a gente possa encontrar um encaminhamento. Mas eu sempre vou tirar esse tempo para ir junto com o cidadão, para continuar ouvindo, como eu sempre fiz durante toda a minha vida. Governador, já diziam, ou já dizem os mais experientes, que governar é escolher prioridades. A gente sabe que o seu orçamento, por exemplo, para o ano que vem, não vai ter tanto dinheiro a ponto de o senhor fazer tudo que o senhor pensa em fazer para ajudar o povo. Tirando a parte de educação, saúde e segurança, eu tenho uma pergunta ao senhor com relação à geração de emprego e renda no interior do estado do Amazonas. Os nossos municípios, hoje o senhor conheceu vários, estão uma calamidade. O jovem não tem perspectiva nenhuma, o cidadão não está empregado, consequentemente, a maior fonte de renda daquele município é a prefeitura, que depende de um fundo de participação. Consequentemente, a situação é muito precária. Essa é uma realidade hoje. Sim. Né? E eu gostaria de saber, então, já que nós estamos aí para todo mundo, né, Oswaldo, já estamos em todos os municípios, graças a Deus, que o senhor dissesse concretamente como é que o senhor como é que o senhor pensa em trabalhar nessa geração de emprego e renda para o interior do estado? Para a gente desenvolver o estado do Amazonas economicamente, nós temos que passar pelas atividades do setor primário. E a gente tem que fortalecer a atividade do pequeno produtor, facilitando ele acesso ao crédito, garantindo assistência técnica através do IDAM,
aumentando a quantidade de técnicos, trabalhando na questão da infraestrutura, na recuperação de ramais e vicinais, e a gente vai trabalhar muito fortemente para que isso aconteça. Agora, a gente tem que fazer isso também de uma forma planejada, não se pode fazer de qualquer jeito. A questão da regularização fundiária é algo também que nos preocupa, porque se o pequeno produtor não tiver o título definitivo lá da propriedade dele, não tem como ele conseguir um financiamento, não tem como ele implementar a atividade dele, pegar projetos que já tem aí da Embrapa, fortalecer essa parceria, ir junto ao Sebrae para também pegar essa expertise, ir junto ao ACB e implantar alguns procedimentos que têm dado certo em alguns estados, como Rondônia, aqui próprio no estado do Amazonas, lá em Santo Antônio do Matupi, com relação das cooperativas de crédito, que tem um diferencial, não só de oferecer crédito para o pequeno produtor, mas também oferecer crédito para o comércio. E essa é uma garantia de que o dinheiro vai estar circulando naquela região. Há muitas possibilidades. O que a gente precisa é de pessoas que tenham esse comprometimento. Não tem como a gente resolver tudo do dia para a noite. Isso daí é fato. Mas tem como a gente avançar muito. Tem como a gente avançar muito nesse sentido. E o que é interessante, o que é importante nesse processo, é que há muita gente comprometida em fazer isso. Há disposição muito grande, por exemplo, do BASA em sentar para conversar. Já recebi um indicativo da Caixa Econômica Federal que quer sentar para conversar, para fazer parcerias, principalmente na questão da infraestrutura. Há como você viabilizar esses investimentos. O estado do Amazonas hoje tem um dos menores níveis de endividamento. Ou seja, ele tem uma capacidade muito grande de contrair empréstimos. E isso a gente pode fazer em benefício do cidadão, nessa questão da infraestrutura. Isso é possível, basta que a gente tenha esses caminhos. É por isso que eu estou procurando a ajuda de especialistas, é por isso que eu estou procurando a ajuda de pessoas que possam nos indicar esses caminhos. Claro, respeitando a questão do meio ambiente, né, que é fundamental. E quando eu falo desse desenvolvimento, não estou só preocupado com o desenvolvimento econômico, estou também preocupado com o desenvolvimento social. Por exemplo, o programa Amazônia Conectada, que é um programa para o lançamento dos cabos subaquáticos para levar a internet segura para mais de 50 interiores. É fundamental para o desenvolvimento econômico, mas também é fundamental para a ampliação da telemedicina, ensino à distância, para o trabalho que é feito pelo Exército. O Exército é que está tocando esse projeto em parceria com o governo federal. Há a questão dos recursos minerais, há a questão do gás. São possibilidades que o estado do Amazonas tem. E qual é a indústria, qual é a empresa, qual é a multinacional que não quer agregar à sua marca Amazônia? Amazônia hoje é o nome mais conhecido. E a gente tem que saber vender isso, mas saber vender isso de forma responsável, que possa trazer benefícios para o nosso cidadão, que possa trazer benefícios para o nosso povo. São essas parcerias que a gente tá encaminhando. Já recebi, por exemplo, convite da Consul do Japão para que a gente possa tratar de acordos bilaterais, de investimentos futuros. Já recebi convite, uma sinalização do Consul da Suécia para tratar da questão do crédito de carbono, de Portugal e de outros países que têm interesse em voltar suas atenções para a preservação na Amazônia. Há um projeto muito interessante lá no município de Manacapuru, que é o Andei Care, que é feito pelo governo da Coreia. É um barco, e o município entrou com essa contrapartida, com esse barco, e dentro desse barco, a Universidade da Coreia montou um hospital com equipamento de última geração, em que o cidadão tira um dia, falta um dia no trabalho, mas nesse um dia ele faz todos os exames, todos os procedimentos que tem que ser feito, uma pequena cirurgia, sutura, e no final do dia ele já sai inclusive com medicamentos, se estiver disponível lá. Hoje, se você for fazer isso, mesmo na rede privada, você não consegue fazer isso em menos de 15 dias. Lá, ele vai fazer todos os exames, a grávida já vai fazer ali a ultrassonografia, já vai sair com o resultado. E tem um negócio muito interessante, que isso permite que o médico, por exemplo, saia desse barco num motor rabeta com um computador e leve lá para o ribeirinho que não tem como chegar lá nesse barco. Então são ideias que a gente tem que adotar aqui, práticas que deram certo em outros países, em outros estados, que a gente tem que trazer para cá
Imagina o benefício que isso vai garantir para o nosso irmão que está abandonado lá no interior. Nós temos que evoluir, nós temos que incorporar essas novas práticas. E para isso, nós precisamos de gente que comece a pensar futuro, de gente que tenha a cabeça arejada e gente que tenha disposição para conversar e para entender e para fazer essas parcerias. Legal. Muito bem. Estamos aqui recebendo o governador eleito Wilson Lima no programa Todos pela Amazônia. E eu quero abrir espaço agora um pouco para as pessoas que estão entrando em contato com a gente, mas antes eu gostaria de fazer um esclarecimento. Quem me conhece, quem acompanha a história do programa Todos pela Amazônia, quem acompanha o canal Amazon Play, aqui nós não temos partido, aqui somos apartidários. Eu estou recebendo o Wilson Lima, como eu recebi ele como pré-candidato ao governo, depois ele veio aqui já na condição de candidato. Recebi aqui candidatos ao Senado, a deputados federais, a deputados estaduais, foram mais de 80 entrevistas. Recebi o Zé Ricardo a semana passada aqui, eleito deputado federal com a maior votação aqui no estado do Amazonas. E sempre tratei a todos de forma igual, com zelo e respeito. Isso aqui não é um palanque. Eu gostaria de lembrar aquelas pessoas que estão nos assistindo, ao qual eu agradeço a audiência, que a eleição terminou no domingo passado agora. O candidato eleito, que está aqui ao meu lado, ele está em regime de transição, não assumiu o governo do estado ainda, e eu gostaria que essas críticas fossem feitas após ele tomar posse como governador do estado do Amazonas. Vamos, nesse momento, construir. Esse país, mais do que nunca, precisa de construção. Eu não estou falando só do estado do Amazonas, estou falando do Brasil. Quem me acompanha sabe disso. Aqui somos construtivistas e eu não posso falar alguma coisa de uma pessoa, mesmo estando aqui ao meu lado, se ele ainda não tomou as rédeas do governo do estado do Amazonas. Tenho certeza que se amanhã necessário for eu fazer alguma crítica ao governador Wilson Lima, será feita, como eu fiz aqui em outras oportunidades para outros governantes, mas faço com educação e com respeito. Então, eu não criei a Amazon Play para ser um canal de baixaria. Esse canal aqui é para construir o desenvolvimento do estado do Amazonas. Esse veículo serve para isso. Se você, meu amigo, não tem condição de discutir alguma coisa positiva, não é aqui que você vai conseguir. E eu quero, então, perguntar para o senhor, governador. O Henrique Lucas, ele está dizendo: bom dia, excelentíssimo senhor governador, venho aqui para pedir que pense com muito zelo sobre o atual concurso da Secretaria de Educação, concurso que é muito grande, que as pessoas já vieram, realizaram prova, houve o cancelamento, e parece-me que esse concurso está pendente, para que, quando ele for... Por isso peço, não só por mim, mas por todos que dedicaram o seu tempo, que o concurso continue e que ache a melhor maneira de resolver o impasse que tem aí hoje. Uhum. Eu queria só voltar antes de responder a pergunta dele sobre a questão das críticas. As críticas são fundamentais e fazem parte do processo democrático. Com certeza. Estou aqui à disposição, podem criticar, entrem lá na minha página, deem sugestões. O que a gente lamenta é que alguns agem de forma leviana e isso é complicado para o processo democrático. Mas as críticas são bem-vindas, fazem parte. Aliás, eu sou uma pessoa muito aberta ao diálogo e muito capaz de corrigir rumos, de corrigir coisas que talvez estejam erradas. E o que a gente está fazendo aqui é tentando acertar. A gente está trabalhando para isso. Esse foi o meu comprometimento. Estou ouvindo as pessoas, quero ouvir todo mundo que tem alguma crítica a fazer e alguma contribuição que puder dar. Estou aqui à disposição. Com relação ao concurso da SEDUC, essa é uma questão que está judicializada, inclusive foi suspenso o concurso porque entendeu-se aí que não houve lisura nesse processo. E essa é uma decisão que cabe à Justiça. Eu preciso entender qual vai ser a decisão dela para que a gente possa tomar alguma atitude nesse sentido. Muito bem. Antes de passar aqui para o Calbi para a próxima pergunta, eu quero fazer mais uma colocação de um seguidor aqui do canal, que fala justamente sobre que o senhor percorreu o interior, teve encontro com várias lideranças evangélicas, foram muitos que
que inclusive trabalharam em função da sua campanha, e eles pedem e queriam saber o seu posicionamento, se o senhor vai ouvir ou vai ouvi-los para as questões que vão decidir o rumo dessas pessoas, e principalmente no interior do estado. Claro, com certeza, vou ouvir todo mundo. E eu tenho aqui um respeito e um compromisso muito grande com a igreja, porque a igreja teve um papel fundamental na minha vida e hoje elas desempenham, e sempre desempenharam, um papel social fundamental, principalmente nesse processo de recuperação dos jovens. É claro que há uma discussão muito grande sobre as comunidades terapêuticas, sobre o trabalho clínico que é feito para a recuperação dessas pessoas, mas eu entendo que é possível a gente unir o trabalho que está sendo feito pelas igrejas, fazendo parcerias, para que ela continue fazendo esse trabalho que é fundamental. E não tem como uma sociedade se desenvolver se não tiver duas bases fortes, que é a educação e a família. E é exatamente na igreja que você encontra essa família. Então é fundamental essa parceria, e é uma parceria que a gente vai fazer sim com as igrejas, para que as pessoas estejam reunidas ali, que estejam mais próximas, assim também como vamos fazer parcerias com escolas de samba, com a agremiação Caprichoso e Garantido lá no município de Parintins, para que aqueles espaços possam ser utilizados não só próximo à festa, mas também que sejam utilizados o ano todo, tocando projetos culturais, assim como também lá no município de Manacapuru e em outros municípios onde são realizadas essas atividades, onde há um espaço em que se pode reunir a juventude, em que se possam reunir mães, em que se possam reunir pessoas ali da comunidade, a gente vai fazer essa parceria. Só tem como a gente avançar se fizer parceria. E a nossa principal parceria durante a campanha foi com o povo. E assim vai ser, né? Vai ser com as instituições de classe, com igreja, com agremiações. E isso é fundamental e vai acontecer no nosso governo. Governador, tiveram alguns assuntos que um assunto principal não entrou na campanha praticamente, tanto de governador quanto de presidente, que foi praticamente a questão da mobilidade urbana. No Brasil, cerca de mais de 30 pessoas morrem todos os anos no trânsito, vítimas do trânsito. E esse assunto foi mais ou menos esquecido ou não se deu tempo para falar sobre na campanha. O senhor está eleito agora, o senhor não tem jeito, tem que tratar dessa questão. Essa questão da mobilidade urbana, eu queria que o senhor dissesse alguma coisa sobre isso nesse momento e engatasse uma outra resposta com relação ao que o senhor pensa com relação à BR-319. Que tanto, né, aí sim, alguns comentários, inclusive o governador Amazonino Mendes disse que ia tentar puxar para o Estado a questão da liberação das licenças, fazer as licenças estaduais. O que o senhor pensa sobre esses dois assuntos, governador? Questão da mobilidade urbana aqui em Manaus especificamente, né? Que todos os dias mais carros entram, mais carros de passeio, mais motos e a questão dos ônibus, do transporte coletivo, que a cada dia tem a velocidade diminuída, né? Hoje a velocidade em média deve ser de 13, 14 km por hora. A tendência mundial é o transporte coletivo de massa, né? Porque o transporte que leva 100 pessoas ali, por exemplo, para que eu possa ter aquela mesma quantidade em carros de passeio, e a gente tem visto que construir viadutos não são um caminho muito seguro, porque entram aqui a gente chegou a um momento aí em que 3 mil veículos eram emplacados por mês. E aí se levava 2, 3 anos para construir um viaduto, quando ele estava pronto já não tinha mais serventia, né? A quantidade de veículos já era muito superior à capacidade daquele viaduto. E aquele viaduto só faz naquele cruzamento, quando chega no próximo. Pois engarrafa lá na frente, fica tipo um funil, né? E congestiona lá na frente. Então uma das saídas é o transporte de massa, é o que tem feito muitos grandes centros, e a gente já tem exemplo disso em muitas cidades mundo afora. Essa é uma questão essencialmente de responsabilidade da prefeitura, mas o Estado tem sim uma participação fundamental nesse processo, em obras estruturantes para permitir o aumento da velocidade do transporte coletivo. E isso a gente vai fazer junto com a prefeitura, para que a gente possa encontrar uma solução. Se é o corredor exclusivo, e o que a gente tem visto... Fala muito no BRT hoje. Pois a gente tem alguns exemplos do BRT que a gente precisa discutir melhor.
Não sei se esse é o melhor modelo para o estado do Amazonas. A gente tem visto muito, eu tenho acompanhado muitas experiências do corredor exclusivo. Ele tem sido uma solução muito interessante e eu acho que ele se aproxima mais da nossa realidade. Claro. Eu tive, por exemplo, em Buenos Aires, o corredor exclusivo dos ônibus é algo que funciona muito bem. São Paulo... Mas precisa ter os ônibus totalmente adaptados. Claro, para tem que ter isso, ônibus adaptados, tem que ter obras, tem que ter infraestrutura necessária, corredores exclusivos para que isso aconteça. E eu vejo esse como um caminho. Mais rápido e mais barato, inclusive, para se implantar. Sim, e eficiente, né? Tem muito a ver com a nossa realidade. Governador, eu sei que o senhor tem... E aí tem a questão da BR-319. A BR-319 é fundamental para o nosso desenvolvimento. É um trecho de 405 quilômetros, é o trecho ali do Meião. Havia alguns impedimentos com relação às unidades de conservação, que são aproximadamente 40, que estão distribuídas às margens dessa via. Parte dela, a administração é do governo federal e a outra parte é do governo estadual. Por algum tempo, ficaram sem administradores, sem pessoas que pudessem tocar, e até hoje o plano de administração dessas unidades de conservação ele não foi consolidado. E isso precisa ser consolidado. E a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Já há avanços significativos nas licenças ambientais, nas licenças do IBAMA, há também um entendimento já avançado por parte do Ministério Público, há uma disposição do Exército em tocar essa obra, e inclusive montar esse sistema de monitoramento ao longo da rodovia para que o Exército possa fazer esse trabalho de vigilância. Então, assim, a gente está muito próximo de que efetivamente isso aconteça. Mas não depende só do estado do Amazonas. Depende também de outros estados que têm interesse na pavimentação, como Acre, Rondônia, Roraima. Há uma disposição também da Presidência da República, do presidente eleito, em fazer isso. Jair Bolsonaro, por várias vezes, demonstrou o seu comprometimento aqui com a Amazônia. A propósito, a BR-319 foi criada na época do regime militar. Né? Então, assim, a gente está muito próximo de que isso aconteça. E a gente vai continuar trabalhando, vai continuar defendendo a pavimentação da BR-319 e vamos fazer de tudo para que ela saia do papel. A gente não está falando de criar uma rodovia, uma nova estrada no meio da floresta. A gente está falando em dar manutenção nesse trecho aí do Meião, da rodovia 319. E ainda falando de transporte, tem a questão do Porto de Itacoatiara, que tem um potencial muito grande. A gente já tem ali o Porto da Hermasa, e quem passa ali por Itacoatiara já teve a oportunidade de ver ali os navios que tem ali, porque há um calado muito bom, né, o que impede que os navios encalhem, né, e é fundamental trabalhar ali num tripé importante, que é a questão portuária, a questão da M010, duplicar ali pelo menos... de início, duplicar nos trechos mais perigosos, colocar uma terceira via onde for possível, a exemplo do que foi feito na BR-174, colocar sinalização horizontal e vertical e, fundamental, garantir a manutenção dessa rodovia. Também trabalhar na questão do porto ali de Humaitá, naquela região que tem um potencial muito grande também portuário, que tem um potencial muito grande para plantação de grãos. O pessoal ali está muito otimista com isso. Ali também no Médio Solimões. Porto funcionando lá já. Sim, exatamente. Há um desejo muito grande do Grupo Amage de que isso aconteça. Ali. Ali no Médio Solimões, também no município de Tefé, que é um município polo, também tem uma atividade significativa para que a gente possa melhorar a questão do transporte e a recuperação dos aeroportos. Os aeroportos em alguns municípios que a situação realmente é meio complicada. E ir junto às empresas aéreas para que a gente possa ter um barateamento dessas passagens, né? Colocar o Estado à disposição para saber que tipo de incentivo é que as empresas necessitam para que a gente possa entrar num consenso, para que a gente possa baratear passagens aéreas, por exemplo, para quem está lá no município de Eirunepé. Da última vez que eu estive lá, custava R$ 1.100, só uma perna, só um trecho. Mais caro do que para Miami. Pois é, R$ 2.100 uma passagem ida e volta. Muito bem, como eu sou uma pessoa que eu gosto de cumprir com o que eu falo, a assessoria do governador pediu que ele ficasse 30 minutos em função da agenda dele.
Nós teremos conversa aqui, governador, por 2 dias. Faça a participação aqui dos nossos seguidores. Ainda mais porque ele Eu não quero fala registrar muito, né? aqui a participação do Lucas Gomes, lá de São Paulo de Olivença, que está nos assistindo. Obrigado, Legal. São Paulo de Olivença. Ele está pedindo que o senhor olhe com muito cuidado lá o reforço da fronteira, com aumento no efetivo policial, porque o problema de drogas naquele município está uma coisa assustadora. Eu quero dizer a todos vocês aqui que estão participando e que escreveram, que os assessores do governador eleito estão aqui no estúdio, estão acompanhando todas as suas perguntas e com certeza ele irá responder a vocês, não sei se hoje ou amanhã, mas vocês terão resposta através da nossa página mesmo, viu, governador? Eu peço que dê essa atenção ao nosso seguidor, que são pessoas que, como o senhor disse, que vai governar para todos os amazonenses, e aqui as pessoas estão colocando. Tem aqui na área de educação a apresentação do Coronel Aldinei, que foi diretor de um colégio da Polícia Militar, esteve sentado aqui comigo durante o programa 2018, Ano da Transformação, e foi assim, tivemos assim uma audiência, as pessoas gostam muito dele, e ele quer colaborar com o seu governo. Então, legal. Aqui as pessoas estão dizendo aqui, falando sobre isso. Janaína Chagas, boa tarde ao meu grande amigo Oswaldo e ao nosso governador Wilson. Que Deus abençoe essa nova gestão com sabedoria. Temos muito a crescer. Então, são essas pessoas que estão se comunicando. Outros que fazem os seus questionamentos, que é um direito. Eu só quero responder, com a sua permissão, o senhor me desculpe. A gente está sentado aqui há muito tempo. Como o senhor ficou já como apresentando lá o Alô Amazonas, então o senhor conhece os seus telespectadores, eu conheço alguns seguidores. E a pessoa que fez a pergunta, a Janilda Berodete, eu tenho o maior carinho, todos os programas que participo, foi quem perguntou, acusou aí o Chalita aí de estar envolvido, não sei o quê. Eu queria dizer, Janilda, eu estive anteontem lá nessa coletiva, onde o Chalita estava sentado lá na mesa, e houve uma pergunta direto a ele sobre esse assunto. E ele respondeu. Infelizmente não foi publicada a resposta dele, e ele disse que é para vasculhar o nome dele, ver se ele está movido em algum inquérito. Estou repetindo as palavras do Chalita, não estou defendendo, é ele que disse. Tá? Na verdade, houve uma solicitação de verba para a campanha dele, e essa solicitação não foi feita por ele, e sim pelo presidente do partido ao qual ele estava afiliado ou está afiliado, que é o MDB. Então fica aqui a resposta. Eu quero, para encerrar a presença do governador aqui, o Cerquinho, com a sua permissão, meu parceiro aqui, que eu queria tocar num assunto que preocupa hoje o Amazonas, para a gente poder encerrar, governador, que é essa junção dos 3 super ministérios pelo governo federal, essa pretensão do ministro Paulo Guedes, da junção do Ministério de Economia, do Ministério do Planejamento e incluir o Indústria e Comércio, que é onde a nossa SUFRAM está subordinada. Queria saber o que o senhor pensa disso. Eu já tenho conversado com alguns assessores do Bolsonaro, inclusive a gente está tentando, nos próximos dias, conversar com ele, e eu já expressei essa preocupação em não mexer com os incentivos que são dados ao Polo Industrial de Manaus, à Superintendência da Zona Franca de Manaus. Há uma preocupação naturalmente dos setores produtivos, e eu tenho conversado com os setores produtivos, inclusive buscando força em outros estados, de pessoas que têm a simpatia do estado do Amazonas, e inclusive assumindo compromissos com essas pessoas, de que a gente possa montar um bloco para lutar por interesses comuns, e ter a garantia do Paulo Guedes, ter a garantia do presidente eleito de que a Zona Franca de Manaus não terá seus incentivos alterados e mexidos, porque isso já foi aprovado, isso já está na Constituição, e isso garante competitividade das empresas aqui, isso garante geração de emprego e renda, e não só a questão da fusão desses ministérios, mas também a questão da reforma tributária. A reforma tributária tem um componente lá de imposto de valor agregado, tem também os que colocam como o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que taxa o produto no destino e não na origem.
Isso é fatal para a Zona Franca de Manaus. Tem também uma proposta lá do governador eleito do Distrito Federal de legalizar a Feira do Paraguai. Isso também ameaça a Zona Franca de Manaus. Com certeza. Porque lá o produto já vai chegar acabado. O produto que está vindo do Paraguai, onde se tem mão de obra muito mais barata, onde se tem energia muito mais barata. Concorrência desleal. Concorrência total, né? desleal. A gente não pode permitir que isso aconteça. Não é só com a indústria da Zona Franca, a indústria nacional vai ficar ameaçada. Sim, por isso. o que acontece? O que já está posto na Constituição, o que já está ali como lei, tem que continuar sendo respeitado. Esse é o nosso pleito junto ao presidente da República. Eu acho interessante no momento em que se faz movimentos e reformas administrativas para diminuir o custeio da máquina e torná-la eficiente. Isso é fundamental. Essa reforma nós também vamos fazer por aqui, para fechar as torneiras e fechar os ralos, para identificar onde há desperdício, onde o dinheiro está sendo mal aplicado. Isso daí é fundamental. Agora, serviços e garantias tem que continuar, né? Nós temos que ter essas garantias, para que, sob pena de que aqui a gente possa ter mais desempregos. Nos últimos 5, 6 anos, nós tivemos mais de 50 mil empregos perdidos no polo industrial de Manaus. Isso é complicado. Para a gente não encerrar mesmo, agora é encerrar mesmo. Então. Mas a gente não pode deixar de falar na questão da segurança, né, governador? Como é que o senhor... Eu acho que foi uma pauta principal da campanha. Nós temos que aumentar o efetivo Nós temos que aumentar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, valorizando o policial, dando as condições necessárias para que ele possa trabalhar, fazendo essa integração entre Exército, Polícia Federal, para atuar ali nas fronteiras. 70% dos crimes que acontecem aqui na capital e no estado tem relação com o tráfico de drogas, sobretudo a questão dos homicídios. As facções criminosas, as organizações criminosas estão em briga, disputando território. E aí, todo dia praticamente tem confrontos entre eles, tem morte, e aí numa dessa, o cidadão de bem, que não tem nada a ver com essa história, o estudante, o trabalhador, a mãe de família, acaba sendo atingido com uma bala. Esse tipo de situação a gente não pode continuar permitindo. Então a gente precisa fazer essa integração, colocar o policial efetivamente na rua, dar condição para ele, porque ele está indo ali defender a nossa vida, colocando a vida dele em risco, às vezes com os equipamentos que não são apropriados. No interior, então, a situação é muito mais grave. Colete fora de validade. Falta de estrutura. Colocaram recentemente para que os jipes funcionassem 24 horas. Só que aí só estão deixando o investigador lá. Imagina o perigo que isso é para esse funcionário público. As coisas na segurança pública têm que ser feitas de forma organizada, de forma planejada. Não pode se fazer de qualquer jeito. Vamos trabalhar com tecnologia, trabalhar com rede de vizinhos protegidos, que é um programa que tem dado certo aqui no Amazonas. Tem alguns bairros aqui na cidade de Manaus, onde o cidadão tem o contato direto do policial. A gente tem que fazer essa aproximação. O programa Guardian, o senhor vai rever, não? O que deu certo e o que dá certo para o Amazonas, a gente vai continuar. Eu não sou irresponsável de dizer assim, olha, a gente vai deixar isso de lado porque foi contratado por um outro governador, porque de repente eu não tenho a simpatia. Mas a gente vai ver o que é interessante, o que dá para aproveitar para o estado do Amazonas, e com certeza a gente vai tocar o que dá para tocar. Inclusive, devo ter reunião com a equipe dele nos próximos meses. Tenho o maior interesse em ver, em saber quais são as contribuições que estão sendo trazidas para o Amazonas para que a gente possa implementar aqui nesse nosso plano de segurança. Legal. Isso é muito interessante. Bem. Agora você está terminantemente proibido de fazer qualquer pergunta, mesmo, viu, seu Calbice aqui. Muito bem. Eu quero aqui agradecer essa audiência que nós estamos. Quero dizer para tranquilizar, Lucia Almeida, que quer saber sobre cultura, o Reginaldo Oliveira sobre deixar as coisas mais claras sobre ICMS, que é uma coisa que está deixando muito o setor comercial, industrial preocupado com esse assunto. A Daniela Nascimento sobre o setor de turismo, que são vários assuntos que precisam ser tocados, mas que eu peço que a sua assessoria tenha acesso aqui. São muitos questionamentos para dar resposta e respeito às pessoas que querem saber sobre o que vai acontecer nos setores após a sua posse, agora em janeiro de 2019.
Finalizando, governador, eu quero, antes de mais nada, em meu nome, em nome do Jornal do Comércio, da Amazon Play TV Digital, da Rádio Baré das Tropicais, agradecer essa gentileza da sua visita aqui nas nossas dependências. O senhor está fazendo isso visitando todos os veículos, isso é muito importante para que todos tenham ideia do que o senhor pretende, a partir do início do seu mandato, levar os destinos do Amazonas. Eu quero agradecer, muito sensibilizado aqui, de forma profunda, e colocamos à sua disposição para tudo que for necessário para o bom andamento do Estado do Amazonas, e tenha certeza que aqui nós também sabemos criticar, mas com respeito, com educação, e não é uma crítica, é às vezes uma orientação de uma correção de rumos. Não é isso? Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Calbi Cerquinha. Muito obrigado, Amazon Play, Rádio Baré, Jornal do Comércio. E obrigado a você, meu amigo internauta, que nos acompanhou aqui. Estou à disposição, estou nas minhas redes sociais também, conversando com o cidadão. Meu Instagram é o Wilson Lima M, meu Facebook também é o Wilson Lima AM. A bronca agora é com todos nós. Olha, muito obrigado. Ok, obrigado, Henrique Lucas. Eu estou passando a sua pergunta para o governador aqui também, tá? Você vai ter a resposta. Meus amigos, muito obrigado, e nós estaremos de volta mais tarde com o Aconteceu em Manaus, aqui na sua Amazon Play TV Digital. Um abraço e até mais.